Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui quem vos fala é Juliano. E hoje eu gostaria de estar fazendo mais um vídeo sobre Romilson Ferreira e outras pessoas que também seguem a mesma linha que ele anda pregando, né? E blasfemando aí. Então, eu gostaria de estar falando, então, não atacar a pessoa dele, né? Mas em si, condenar o que ele vem ensinando, né? Então vamos começar pelo seguinte. Você vê que ele fez um vídeo respondendo os irmãos, né? Não vem ao caso, as pessoas, eu não conheço muitas pessoas que ele respondeu, né? Eu conheço ali, né, pelo canal que eu acompanho, o irmão Luiz, né? Que ele atacou bastante no vídeo. As outras pessoas eu não conheço, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele atacou o irmão, ele chamou o irmão de... que não dá para saber se é um menino ou uma menina, né? Ele falou até da ex-esposa dele, né? Falou um monte de coisa. Falou um monte de coisa do irmão Luiz. Então eu gostaria de estar falando aqui não da pessoa dele, do Romilson Ferreira, mas em si do que ele ensina. Do que ele ensina. Vamos então iniciar. Ele diz que ele condena todas as pessoas que falam... Não estou dizendo que ele condena as pessoas, mas ele condena o ato das pessoas pronunciarem a palavra Senhor, Deus e Jesus Cristo, né? Então ele afirma que o nome do filho é somente Yahusha, somente, né? E o nome do pai é Yahweh, né? E ele condena as pessoas que pronunciam Senhor, Jesus e Deus. Então nós vemos que ele diz que não pode pronunciar o nome Senhor, porque Senhor é Baal, né, em hebraico. Sei lá o que ele pensa. Não pode falar Deus, porque Deus vem do grego Theos, e Theos é uma divindade pagã. Né? E não pode falar Jesus, porque segundo ele, segundo seus estudos aí do Google, né, Jesus é um porco. Então nós vamos ver o que? Em primeiro lugar, vamos ver que o que é Senhor. Em primeiro lugar, a gente vai ter que verificar no português, né? Senhor é um substantivo, né? Para iniciar um substantivo masculino, né? Então a gente inicia entendendo o que é um substantivo. Substantivo ou nome é uma classe de palavras variáveis com que se designam ou se nomeiam seres em geral. Ou são as palavras variáveis com que se designam os seres, né? O substantivo é uma palavra que serve de modo primário, de núcleo do sujeito, de objeto direto e objeto indireto. Então nós vemos que Senhor é uma palavra que é exatamente um sinônimo de nome, né? Para dar o sentido a uma palavra, né? Para designar a uma palavra, né? Então nós vemos que Senhor é um substantivo masculino. Então quer dizer o que? Então para ele, se eu chamar o meu pai de Senhor, se eu chamar um professor de Senhor, se eu chamar o meu avô de Senhor, então eu estou pecando, porque diz ele que Senhor é Baal, né? Eu não posso falar Senhor, né? Então também eu não posso então chamar aquele que criou os céus e a terra e tudo que há, eu não posso chamar ele de Senhor, porque para ele, diz o Romilson, né, que se eu falar Senhor, se eu pronunciar Senhor, eu estou invocando uma divindade cananeia, né, que nós vemos no Velho Testamento. Olha a cabeça dessa pessoa, olha a cabeça dessa pessoa, olha o que ele ensina. Ele diz então que Deus também é pecado falar Deus, né? Não pode falar Deus, porque Deus vem do grego, né? Só que Deus, você vê no dicionário também que Deus significa tudo aquilo que se adora, né? Então, Deus não é o nome do Criador. Então, eu uso a palavra Deus, muitos usam a palavra Deus para quê? Para se referir àquele que criou o céu, a terra e tudo que há. Então, aquele que criou tudo, eu me refiro a ele como meu Deus. Ele é o meu Deus, por quê? Porque tudo que se adora é o seu Deus. Então tem gente que o Deus dela é o dinheiro. Tem pessoas que o Deus dela é o filho, é o marido, é o casamento,
é o trabalho. Tem gente que o Deus dela é a moto, o carro. Então Deus é tudo aquilo que se adora. Deus é um substantivo também, né? Então, quando eu falo Deus, eu não estou invocando uma divindade grega, um deus pagão grego. Olha a cabeça desse cara. Eu estou me referindo ao Criador dos céus e da terra, o meu Deus. Então eu não posso falar Deus, né, conforme ele ensina, que é errado falar Deus. Então quando eu oro e digo, eu invoco Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. A quem que eu estou invocando? Aquele que criou os céus e a terra. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, né? Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Aonde que eu estou invocando um Deus grego? Fala para mim. Outra coisa, ele fica falando, né? Vocês, né? Tem outros aí também, né? Redenção de Yahshua, né? E etc. Ficam falando que quem pronuncia Jesus, você está invocando, está chamando de porco, tá idolatrando um porco, tá adorando um ídolo romano, um ídolo de Roma. Olha a cabeça desses caras. Então quer dizer que eu tenho, para me referir ao Filho de Deus, para me referir ao Salvador, ao ungido, né, ao Cristo, então eu só posso falar o nome que vocês determinaram, que é Yahshua, né? É esse nome. Nem em hebreus, nem em hebraico vocês querem falar que o nome do Filho de Deus é Yahshua, né? Não tenho nada contra você pronunciar o nome do Filho de Deus de Yahshua, não tenho nada contra. Sou contra você condenar quem chama Jesus, quem chama Cristo, quem chama Yeshua, porque no meu entender, né, o pouco que eu compreendi no hebraico é Yeshua, tá? Agora, se você quer pronunciar Yahshua, é a sua intimidade. Não vem querer botar na cabeça das pessoas que é pecado você pronunciar Jesus, que Jesus é um ídolo pagão. Olha a cabeça dessas pessoas. Isso irrita. Isso irrita. Salmo 7 diz que Deus, ele sonda a mente e os corações. Então, o seu Romilson, né, e outros aí, eles falam o quê? Que quando você pronuncia Jesus, você está adorando um ídolo pagão, você é um idólatra, né? Todo cristão, para ele que pronuncia Jesus, pronuncia Cristo, é um idólatra, porque não está pronunciando o Yahshua em hebraico, né? Mas o Salmo 7 diz que o Criador, ele sonda a mente e os corações. Então, com certeza, aquele que criou tudo, ele sabe quando eu pronunciar Yeshua, ele sabe que o meu coração está se referindo ao Filho de Deus, aquele que derramou seu sangue para fazer expiação pelos nossos pecados. Se eu pronunciar Jesus, ele também sabe que eu estou me referindo a ele. Mas só existe um nome. O Pai tem um nome e o Filho só tem um nome. Pois é, mas aí você vê que qual é o nome verdadeiro, né? O meu entender, né, Yud Rei Vav Rei, que é o nome do Pai, como é que se pronuncia? 4 consoantes. Você vai me obrigar a acreditar que Iaú é a pronúncia? Eu já vi um professor de hebraico ensinando que não tem como ser isso, mas vai de cada um, né? Você vai me obrigar a pronunciar Yahshua. Quem me garante que é Yahshua? No pouco que eu compreendi, no que eu busquei de informação, o que eu entendi é Yeshua, tá? Agora, se você falar Yahshua, se eu falar Yeshua, se eu falar Jesus, o Filho do Homem, Deus, ele não vai saber de quem você está pronunciando ou está invocando? Então é ridículo você ficar forçando, falando que quem pronuncia
Jesus está invocando um ídolo pagão, um ídolo de Roma. Isso é ridículo, escroto, né? Então essa questão de nome, de pronúncia, outra coisa. Já vi o Milson Ferreira falando assim, ó. Porque Isaías 52, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então quer dizer que blasfemar o nome do Altíssimo é você pronunciar Jesus, Deus e Senhor. É isso mesmo? Vamos analisar o que a palavra de Deus diz? Então vamos então. Isso está em Isaías 52, né? Ele pega vocês pegam alguns, né? Pegam um versículo isolado para falar isso, para falar que quem pronuncia Jesus, Deus, Senhor, nós estamos blasfemando, né? Ou seja, como diz ali em Isaías, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Será que é isso que a palavra de Deus, ela está falando, que é a palavra do Altíssimo, do Eterno, né? Não posso falar Deus, perdão. Então vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, tá? Cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, o que ele fala sobre essa situação de blasfemar o nome de Deus? O que significa blasfemar o nome de Deus? Vamos ver? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 17. Paulo diz: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então quer dizer que blasfemar o nome de Deus entre os gentios, então quer dizer que o que diz aqui na palavra? As atitudes, o mau testemunho do crente. Aqui nesse contexto, Paulo estava falando para os judeus, porque eles buscavam a Deus pela primeira aliança na lei. E eles, por carregar no hebraico, muitos deles carregavam as iniciais do nome hebraico de Deus, eles, tendo a lei de Deus, do Criador dos céus e da terra, e dando mau testemunho, transgredindo a lei de Deus, pecando, os gentios olhavam e diziam: mas esse aí não é o povo do Deus que tirou eles da escravidão do Egito? Mas eles estão transgredindo a própria lei do Deus deles. Não estou entendendo. Aí era blasfemado o nome de Deus entre os gentios por causa do mau testemunho dos judeus. Assim como hoje na nova aliança, nós cristãos, se alguém dá um mau testemunho para uma pessoa de fora do mundo, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por quê? Os crentes são pior do que as pessoas que não vão na igreja. É crente, vai na igreja e faz um monte de coisa errada. O mau testemunho. A pessoa, ela carrega o nome de cristão, ela carrega, ela alcançou a graça de Cristo, e em vez dela batalhar para crescer na fé e num bom testemunho, tem pessoas que infelizmente vão dar mau testemunho, vão ser religiosas e vão dar mau testemunho para as pessoas de fora. E muitos nem têm vontade de se converter por causa do mau testemunho de muitos cristãos.
né? Então na segunda aliança vale, assim como na primeira aliança, aqui Paulo está falando para os judeus, que por causa da atitude deles, do mau testemunho, das transgressões, dos pecados deles, assim vale para nós hoje. Nós, se um cristão ele tem uma má fama, e ele é cristão, se considera, então ele tá levando o nome de Deus para ser blasfemado entre os gentios. Então acaba com essa falácia de que você pronunciar Jesus, Senhor e Deus, você está cumprindo o que Isaías disse lá em Isaías 52. Acaba. Está aqui em Romanos 2. Não tem nada a ver com pronúncia de nome. E tem a ver com mau testemunho do povo. Né? Isso aqui está provado. Outra coisa. Seu Romilson Ferreira, ele ensina que... e não tem base bíblica para isso, né? Ele ensina o quê? Que Satanás ele entrou na serpente e fez a serpente ter relação sexual com Eva. E de Eva nasceu Caim, que é a descendência da serpente. Qual é a base bíblica que nós temos para isso? Não temos base para isso. Né? Qual é a base que nós temos para isso? Será que nós temos base para isso? Gênesis capítulo 2 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui eu não preciso nem ler, é só você ler aqui no capítulo 3, que você vê que da árvore, não tem nada a ver com relação sexual, a árvore, Satanás ele usa a serpente para seduzir com mentiras, e Eva colhe então aquele fruto da árvore, come e transgride a lei de Deus. Aí o Romilson Ferreira vai dizer o quê? Não, porque aquilo foi uma relação sexual. E tá aí, né? Falando um monte de besteira aí, querendo se defender, em vez de ser humilde, de mudar, né? Não tô falando para ele pegar e entrar para uma igreja, para uma denominação, não tô falando isso. Mas ele poderia mudar. Poderia arrancar essa soberba de dentro dele e mudar essas heresias que ele tem ensinado, ele e os seus discípulos, né? Outra coisa. Todos nós sabemos que não foi nenhuma vez, né? Não foi uma vez que ele errou a questão de arrebatamento secreto. Né? Não foi. Né? Nós sabemos que aquele que... Nada contra quem crê diferente, né? Mas nós sabemos que quem estuda a palavra, né, com dedicação, né, com o joelho no chão pedindo para Deus discernimento, e estuda a palavra, entende-se que arrebatamento é só na vinda de Cristo, ao toque da última trombeta, né, como está lá em Mateus 24, depois dos dias da tribulação, da grande tribulação, então o sol se escurecerá, a lua perderá o seu brilho, as estrelas. Então, naquele momento que estiver tudo escuro, então virá o Senhor sobre as nuvens, né, com poder e grande glória. Então, essa questão de arrebatamento secreto é heresia, né? Tem muito pastor, muito mestre que ensina isso, mas por ignorância muitas vezes, né? Porque foram ensinados assim e estão ainda cometendo esse erro, mas não vem ao caso. Vem ao caso o caso dele, que é o quê? Marcação de data. Ele marca a data, marcou em 2017, marcou em 2020. E teve a cara de pau de dizer que ele disse assim, nós achamos, não sei o quê. O irmão Israel acabou de postar um vídeo no canal dele, né? No Reino de Deus, provando que ele afirmou, vai acontecer tal data. Mentiroso, infelizmente, mentiroso, herege e falso profeta, porque ele profetizou algo, vai acontecer. Ah, mas não sou profeta. No momento que ele diz que
ele diz que o Eterno deu a revelação para ele e ele passa e afirma a data, ele está profetizando. E no momento que não acontece, ele é um falso profeta, porque não foi o Eterno que deu a mensagem para ele. Tá me entendendo? Então você vê, eu queria que você lesse em casa Jeremias 23, que você vai ver a palavra de Deus sobre falsos profetas, né? Lá no contexto de Jeremias. E você vai ver o que acontece nesse assunto. E você vai ver também Jeremias 28 e ver uma situação que aconteceu entre Jeremias e Ananias, um falso profeta. E eles estiveram diante dos sacerdotes, do rei, e cada um deu uma profecia. Ananias primeiro profetizou que não ia acontecer nenhum mal contra Jerusalém e que todos os cativos iam voltar e os utensílios do templo. Mas não foi isso que estava profetizado, nem que aconteceu, né? Nós sabemos que o cativeiro de Jerusalém teve por 70 anos na Babilônia, né? Então, Deus dá a palavra para Jeremias, né? Fala com Jeremias, Jeremias vai lá e profetiza contra ele. E exatamente a profecia que Jeremias falou foi que ele estava mentindo. Naquele mesmo ano, aquele falso profeta, né? Aquele falso profeta morreu, né? Tá lá em Jeremias 28. Então, nós vemos que essa pessoa, né, o Romilson, se acha soberbo, né? Disse que pega o Luiz aí numa live aí, patrola que nem uma carreta para cima de um Fusca, né? Que não tem nem graça, a questão do conhecimento, mas está pregando um monte de heresia. Falamos aqui sobre Isaías 52, falamos aqui sobre pronúncia, Salmo 7, né? Que Deus sonda o coração. Então ele quer botar na mesma sacola todo mundo que pronuncia Jesus, Deus, Senhor, que todo mundo tá invocando um ídolo pagão. É um herege, né? Falar uma coisa dessa. É um herege. Porque ele não sonda o meu coração nem o teu, para saber em quem que a gente está invocando quando a gente ora, né? E essa questão também da relação sexual de Eva com a serpente, né? E mais essas coisas de arrebatamento, que não foi nenhuma vez que ele errou, foi mais de uma, né? Então tá provado. Ele, infelizmente, é um falso profeta, é mentiroso, é soberbo, infelizmente. A minha vontade é que ele se convertesse. Aliás, ele crê no Pai e no Filho, né? O problema é que ele blasfema muita coisa. Onde se viu um homem pegar e dizer que o Evangelho de João é imundo? E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sinto te dizer, mas é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Independente se você crê em Trindade ou não, isso aí é outra coisa. Isso aí não vem ao caso. O Espírito Santo, você pode entender que é um espírito, uma terceira pessoa da Trindade, ou você crê que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, beleza. Não é essa a questão, né? Agora, é uma blasfêmia contra, vamos dizer assim, o Espírito do Pai, você dizer que o Evangelho de João é imundo, né? Então, é muita heresia, muita blasfêmia, tá? Então tá aqui essa gravação, esse vídeo, eu queria falar isso então, né, porque ele quis se defender ontem lá, né, falando sobre os irmãos aí que atacaram ele, porque fala um monte de besteira mesmo. Então é isso aí. Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Se inscrevam no canal Conhecendo o Caminho. Teremos muitos estudos bíblicos, palavras de fé, palavras de conversão para os incrédulos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.